Bom, pessoal, estamos novamente, agora nós vamos adentrar na unidade 2, a última unidade, né? Nós vamos falar um pouco sobre a corrosão. Né? Na unidade passada, nós falamos sobre eletroquímica, né? A importância da eletroquímica, como é que ela os processos, os tipos, né? Que eu tenho a eletrólise ainda, né? Eu tenho a transformação da energia química em elétrica, energia elétrica em química, né? E aí, assim, nós vimos através de vários exemplos a importância que a eletroquímica tem, porque eu tenho a construção, mas da mesma forma que ela é construtiva, ela é destrutiva. E aí é que entra a corrosão, gente. E aí a corrosão, ele é um processo natural que converte um metal refinado em uma forma quimicamente mais estável, como óxido, hidróxido, carbonato ou sulfeto. Então, o que? É a destruição gradual de materiais, geralmente o metal, isso não quer dizer que é simplesmente o metal, porque eu posso ter a corrosão de polímeros, né, entre outros, por reação química e ou eletroquímica com seu ambiente. Né? E aí a engenharia de corrosão, gente, é o campo dedicado ao controle e à prevenção da corrosão, gente. E aí a engenharia de corrosão, ela gasta bilhões para que essa corrosão seja tratada, para que você não venha trazer prejuízo para a indústria. E aí, no uso mais comum da palavra, isso significa, né, a corrosão, uma oxidação eletroquímica de metal em reação com oxidante, como oxigênio ou sulfetos. E aí, só abrindo parêntese, que a corrosão, você tem a volta do material à sua origem. Por exemplo, quando você tem o ferro, e você tem a metalurgia do ferro, a siderurgia, você tem o ferro extraído da natureza, e aí você transforma ele num ferro metal, né? No metal, assim, ele já é metal, mas assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando, na parte sólida. E a corrosão, ela pega agora esse ferro que você reduziu e volta ao estado natural, aquela terra, né? Que seria o óxido. Então, a ferrugem, que talvez seja o mais conhecido da questão da corrosão, que é a formação de óxido de ferro, um exemplo bem conhecido de corrosão eletroquímica. E aí, esse tipo de dano normalmente produz óxido ou sais, né? Do metal original e resulta em uma coloração alaranjada distinta. Então, a ferrugem tem aquela coloração alaranjada. Então, a corrosão também pode ocorrer em materiais que não sejam metais, né? Como eu já até falei, cerâmicas ou polímeros. Embora, neste contexto, o termo degradação seja mais comum. Corrosão, é mais a questão mesmo metal, mas se utiliza, né? A corrosão degrada as propriedades úteis dos materiais e estrutura, incluindo resistência, aparência e permeabilidade. Ou seja, a corrosão, gente, ele vai estragar. Isso causa acidentes, problema maior. Aqui em Bacabal nós temos o exemplo da ponte, né, da ponte metálica que caiu e infelizmente nós tivemos morte, né? Ou seja, a corrosão, você não teve a preocupação de tratar, e aí infelizmente teve esse acidente, né? Né? Então, assim, e aí muitas ligas estruturais, ela corrói apenas, simplesmente por estar na exposição à umidade do ar, né? Mas o processo ele pode ser fortemente afetado pela exposição de certas substâncias. E aí a corrosão pode ser concentrada localmente para formar um buraco ou rachadura, que vocês, no material que eu disponibilizei, vocês vê os tipos as formas de corrosão, os tipos, né? Rachadura, ou pode se estender por uma área ampla, né? Corroendo a superfície de maneira mais ou menos uniforme, né? Como a corrosão é um processo controlado por difusão, ela ocorre em superfícies expostas, né? Tem que estar exposto. E aí, como resultados, métodos para reduzir a atividade da superfície exposta, que eu tenho a passivação e conversão de cromato, eles podem aumentar a resistência à corrosão do material, né? E aí, alguns mecanismos de corrosão, eles são menos visíveis e menos previsíveis. Se você não olha, você não tem como prevenir. Então, isso também tem que ter a preocupação. Então, a química da corrosão, gente, ela é um pouco complexa, né? E aí, que pode ser considerado um fenômeno eletroquímico, ou seja, durante a corrosão, é um ponto específico na superfície de um objeto feito de ferro, né? Aí, no caso, a gente está falando na metal, né? Na corrosão metálica. Ocorre a oxidação e esse ponto ele se comporta como um ânodo, né?
Como eu tenho essa superfície ali do metal, eu tenho a formação da pilha. Que aí eu tenho o ânodo e os elétrons liberados nesse local anódico se movem através do metal e vão para outro local no metal, né? E produzem e reduzem o oxigênio, né? Naquele local, na presença de íons H+, né? E aí eu tenho a formação do cátodo. Então, isso eu tenho que entender muito. A corrosão do metal só acontece porque eu tenho a formação da pilha. E aí eu tenho aqui, né, a corrosão galvânica, né, que ocorre quando os metais diferentes, né, quando dois metais diferentes, eles têm contato físico ou elétrico entre si. E estão imersos em um eletrólito comum, ou quando o mesmo metal é exposto a eletrólitos em concentrações diferentes. E aí, em um par galvânico, o metal mais ativo, que é o ânodo, ele corrói, é o que vai sofrer oxidação. Então, quando vocês... Corrosão, o metal que sofre corrosão é o metal que sofre a oxidação. Porque reduzir, você está deixando o material no estado neutro, né? No estado redução, você sofre a redução. Por exemplo, o ferro, você está aqui no ferro 3+, se você reduz, você vai para ferro 0, que é o estado neutro. Quando ele corrói, você sai de ferro 0, vai para ferro 2+, ferro 3+. Então, lembrem isso, a corrosão é o elemento que sofre é o elemento que sofre a oxidação. Então, a corrosão galvânica, ela é de interesse, é de extremo interesse, né? Por quê? Porque envolve essa questão do ânodo, né, e do cátodo, dessa questão da corrosão. Porque isso também, essa ideia de que um metal vai oxidar, o outro vai reduzir, ela serve para... E também me dá uma proteção. Porque, ora, e aí o ferro galvanizado, ele utiliza a corrosão, a ideia da corrosão galvânica. Porque, ora, se eu tenho o zinco e tenho o ferro, se eu vou galvanizar, ou seja, eu vou colocar uma proteção de zinco no ferro, o zinco tem maior tendência a oxidar do que o ferro. Então, ele vai oxidar primeiro, ele vai corroer primeiro e o meu ferro vai ficar ali, né? Protegido, né? Ele vai ficar protegido em relação à minha corrosão, né? E aí, gente, um fato interessante, que tipo assim, né? Eu tenho ainda a corrosão microbiana, né? Que ela é comumente conhecida como influenciada microbiologicamente. Né? A gente tem muita ideia da corrosão do metal, mas aí eu tenho essa corrosão microbiana que é causada ou promovida por micro-organismos, geralmente quimioautróficos, né? E ela pode ser aplicada tanto a materiais metálicos quanto não metálicos, viu, gente? E aí, tanto na presença ou na ausência de oxigênio. Aqui, ó, e aí é um probleminha essa questão da corrosão microbiana. Então, assim, vocês vão ver no material que eu repassei, assim, são de vários tipos, né? A microbiana, e aí eu tenho a corrosão eletroquímica, a galvânica, né? A seca e a úmida, e tudo isso são os meios que vão produzir essa corrosão. E aí, como é que nós vamos proteger, gente? Proteger contra a corrosão é importantíssimo, porque aí você vai aumentar a vida útil daquele seu metal, daquele seu material. Então, vários tratamentos eles são usados para retardar o dano da corrosão em objetos metálicos, né? Que principalmente são expostos ao clima, água salgada, principalmente água salgada, né? Imagine essas plataformas, né, que ficam ali na água salgada, né? Nos mares. Ácidos ou outros ambientes hostis, algumas ligas metálicas desprotegidas são extremamente vulneráveis à corrosão. Por mais que ligas metálicas, um aço inox, por exemplo, é uma liga que ela não é que não vai sofrer corrosão, mas assim, a durabilidade dela é muito maior do que o ferro puro, vamos dizer assim. E aí eu tenho alguns exemplos, tratamento de superfície, e aí eu posso, desde que você vai simplesmente raspar, né?
Você vai raspar, como pintar, você tem esse tratamento de superfície, que eu vou ter revestimentos, né? A anodização, né? Você vai ter o revestimento de biofilme. Além disso, né, do tratamento de superfície, eu tenho a permeabilidade controlada, né? Que é a cofragem, né? Que é a cofragem com permeabilidade controlada, que é um método de prevenção da corrosão das armaduras, aumentando naturalmente a durabilidade da cobertura durante a aplicação do betão, né? Geralmente ele tem sido utilizado para ambientes que tenha para combater os efeitos da carbonatação, cloretos, geadas, abrasão, isso tudo. Aqui no caso tem a proteção catódica, né? Que aí é uma técnica para controlar a corrosão de uma superfície metálica, tornando o cátodo em uma célula eletroquímica. E aí o sistema de proteção catódica, eles são mais comumente utilizados para proteger dutos e tanques de aço, estaca de aço, navios, plataformas de petróleo, offshore, né? Alto mar, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho, dentro da proteção, dessas proteções catódicas, eu tenho a proteção do ânodo de sacrifício, que eu até falei do zinco, né? Aquilo que ele vai sofrer corrosão no lugar do outro metal, que a gente chama de metal de sacrifício, né? Ele está se sacrificando por conta disso. Gente, tá assim, a corrosão é importantíssimo você estudar ela, porque assim, isso causa um impacto econômico gigantesco, gente. É de bilhões e bilhões e bilhões. Então, assim, aproveite o material, leia os artigos, porque os artigos vão tratar muito também sobre as proteções de corrosão. Leia a apostila que eu também passei para vocês. E não se esqueçam de fazer as atividades. Dúvidas, basta entrar em contato comigo. Então, espero realmente que vocês aprendam um pouco sobre essa questão da soma de corrosão, né? Como é que você protege ela, os tipos e os meios. E aí também a gente, durante nossas aulas presenciais, nós vamos ter um momento de uma prática para a gente ver mais essa questão da corrosão. Ok? Até a próxima.